estamos no encontro 9. E hoje vamos ver aí esta questão, uma questão muito importante, não? Que é a capacidade de preservar a nossa integridade e entender o que é a nossa integridade, compreender isto. E vamos então ver este cuento que é de las zapatillas rojas, não? E que em realidade todo este cuento vai girar em torno de la questão das compulsões, ¿no? De las cosas que por carencia nos hacen compulsivos. Então, eu vou contar a história e depois vou interpretar alguns símbolos, algumas coisas da história para nos facilitar compreender o mensagem que há detrás do cuento, ¿no? Este cuento não é cuento fácil, é cuento que é muito doloroso. Clarissa, que escreve o livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, ela diz que alguns cuentos de fadas são realmente muito brutais, não? Porque devem trazer mensagem duro, porque há algumas coisas na vida que não podem ser dulces, que o mensagem deve ser duro. Então, este é cuento que tem mensagem muito duro, não? Bien, entonces él inicia con una niña que es una preadolescente y que no tiene más ni padre ni madre. E está órfã e vive sola em muita pobreza. É muito pobre. E ella vive assim nas estradas, recolhendo a basura, se alimentando assim de basura, vai na floresta, tem um pequeno cabanha, pero muito rústica, muito hecha de coisas que ella tomou de la basura. Na floresta é aí onde dorme. Assim, uma situação muito dura, muito de escassez, não? Então, ela sola nessa situação, tinha como os vestidos assim se vestia com coisas muito viejas, já todas assim em estado lastimável, e não tinha sapatos. Não tinha sapatilhas, então era uma região fria e ela tinha muito frio nos pés. Então, aí, quando recolhia, procurava alimentos na basura, pedia às pessoas coisas, então começou a recolher trocitos de tecido rojo. E fui colecionando todos os tecidos rojos que ela encontrava, colecionava. Até que, em um momento, ela mesma confeccionou uma sapatilha, duas sapatilhas, um par de sapatilhas, não? E então, agora tinha sapatilhas e os pés estavam mais calentitos. A parte que ela amou as sapatilhas, porque eram rojas. Então, ela tinha muito orgulho de ter hecho estas zapatillas. Para uno que mirava assim de afuera, dizia, mira, são terríveis essas zapatillas. Pero ela tinha orgulho, porque era a primeira zapatilla que ela tinha feito. E se sentiu muito capaz, não? De solucionar um problema que tinha, que era o frio nos pés. Não? E depois, por ser roja, que lhe gostava o rojo, então se sentia bonita também, não? Então estava muito feliz com essa sapatilha.
Um dia, estava na estrada, na estrada, e aí cercando coisas para comer e coisas para vestir, não? Como sempre fazia. Eu estava muito feliz. Ao mesmo tempo que eu estava com hambre e frio, estava feliz porque tinha as sapatilhas e podia dançar e podia jogar. Então, estava feliz. Mas eu estava caminhando na estrada, fazendo o que sempre fazia, que era cercar coisas para comer, especialmente, mas também coisas para vestir. Em sua situação de de miséria, não? De ser uma ninha de calle, em realidade. Então, passa, neste momento, um carruagem muito lindo, todo dourado, impressionantemente rico, muito, muito rico. E se via aquela pessoa que tinha, que estava aí dentro, tinha muitas posses. Não? Então, curiosamente, este carruagem se para justo onde está a linha. E sai de dentro uma senhora que diz: não é possível, Ninha, que estejas assim, neste frio, com estas roupas e com hambre. Mira, que eu quero te ajudar. Então, por favor, venha, suba na carruagem, que eu vou te levar a minha casa. Então, essa velha senhora acaba por adotá-la. Le dá, primeiro de tudo, alimento, la alimenta, la banha, e somente que essa senhora, quando la adota, diz assim: mira, eu vou adotar-te, pero para te educar, para que tu tenhas uma boa vida, que seas uma boa mulher. Então, eu vou te adotar, pero tu tienes que saber se comportar. Então, por favor, não puedes jugar, tienes que estar sempre assim, muito ordenada, e não puedes falar com as pessoas. Tu só puedes falar com as pessoas se as pessoas se dirigem a ti. Se não, está calada e está quieta, ok? Vas estudar e orar, e mais nada. E essa senhora era um pouco cega, e não veia bem, quase não via nada. Então, essa senhora, a primeira coisa, toma todas as roupas desta ninha, incluso as sapatilhas, e las queima, e dá roupas novas à ninha. E então, a ninha tem roupas muito, muito limpas, muito assim, digamos, distintas, não? Muito assim, cerradas, muito de uma mulher, de uma ninha que é comportada, não? E são roupas escuras, não? Inclusos os sapatos, as sapatilhas são negras, não? Então, muito rígidas. Pero os pés e o corpo está aquecido e está alimentado. Não? Bien. Fazia parte de que a pequena comunidade ir à missa, eram muito católicos, não? Então, a senhora, e a missa era o culto era uma coisa muito, uma ocasião social também, não era somente uma ocasião para orar, pero toda a comunidade ia aos domingos, não? Aí el culto na igreja, não? Da comunidade. Então, todos iam muito bem vestidos. E a senhora pensa que os sapatos que a niña tiene não são tão buenos, não? Então, queria que a niña fosse muito bem vestida e necessitava um sapato melhor. Então, vão a uma tienda comprar sapatos. Solamente que a senhora não vê bem. Então, chega na tienda e há aí uns sapatos bege
belíssimos rojos. Sabes aqueles sapatos muito sensuais, muito, ah, justo aquele. E a Aninha mira e diz, eu quero esse sapato, solamente que ela já sabia que não poderia ter esse sapato, porque era completamente inadequado à proposta dela vieja, não? Que queria tudo escuro, tudo muito cerrado, muito comportado, muito distinto, não? Então, o vendedor vê, não? Que a vieja não vê, e toma o sapato e coloca nos pés de Laninha. Ela ama estes sapatos. E ele hace como um sinal dizendo, mira que ela não está vendo, compra esse sapato que ela não vai se dar conta. Né? Pero hace um sinal com os olhos. E Laninha entende, então compra esse sapato. Bien. E vai à igreja toda comportada com roupas negras, né? Cerradas, né? Cerradas os braços hasta o pescoço, la falda comprida que tapa todas as pernas, pero o sapato sensual rojo. Chega na igreja, é um escândalo, não? Então, imediatamente, a comunidade toda se coloca contra ela, né? Dizendo para a vieja, mira que ella tiene un zapato rojo, es terrible esto, ¿no? No es posible que esta niña preadolescente esté con un zapato rojo en plena iglesia, ¿no? Es pecaminoso ese zapato. Entonces, la vieja lleva a la niña para casa y dice, me da el zapato, tú no puedes usar ese zapato. E quita o sapato e deixa aparte esse sapato, não? Está com o sapato. Bem, solamente que o sapato era absolutamente, era uma coisa que a minha queria o sapato. Então, no outro domingo, quando eu tinha para ir à igreja novamente, ela vai pé por pé e coloca o sapato novamente para ir à igreja, não? Porque a vieja não vê, então não se dava conta de que lá ninguém estava com o sapato. Chegando aí, na porta da igreja, havia um senhor, como um soldado viejo, já que não lutava mais, não lutava mais, pero um homem que estava vestido de roupas militares, né? Mais viejo este homem. Ele mira a niña e diz, que bellos zapatos, ¿eh? Me gustou tus zapatos. E se abarra e como que hace um tamborilar, toca ritmicamente nos sapatos, nos dois sapatos, ¿no? E bem, naquele momento que ele hace esto, a niña le dá ganas de empezar a dançar, pero ella controla um pouco esto, assiste a missa, a mesma coisa acontece, ¿no? Que as pessoas novamente dizem a vieja que mira que esta está novamente com sapatos rojos. E a vieja leva em casa e diz, mira que agora eu vou colocar esses sapatos, essas sapatilhas dentro de meu armário e tu não vais mais poder tocá-los, porque é impossível, não, tu não me obedece, então eu vou sumir com esse sapato, tu não puedes mais tocar nesse sapato. Pero o que sucede logo depois é que a vieja começa a estar um pouco enferma. E a niña, em vez de cuidar da vieja que está enferma, ela entra pé por pé dentro da habitação da senhora que está enferma, está sem condições de se opor, não? E vai aí e toma os sapatos novamente.
e não quer mais nem esperar a missa, não? Para o próximo domingo. Simplesmente los coloca nos pés imediatamente. Bien, e vai hasta a porta. Nella puerta de la casa, abre a porta e tiene unas ganas de dançar muito fuerte, ¿no? Entonces, empieza a dançar com os zapatos e vai à la calle dançando, e os vizinhos tentam contenerla, pero é impossível. Empieza a dançar e rodopiar, está muito alegre, é uma coisa impressionante, está tão feliz, tão feliz, tão feliz. E dança, e dança, e dança, e dança, e vai para a floresta dançando, e passa por todos os caminhos dançando. Solamente que chega um momento que está cansada, então quer parar. Solamente que o sapatito não la deja parar. Então, empieza a se desesperar, porque os sapatos tentam quitar os sapatos e os sapatos não saem. ¿No? E então vuelve a la iglesia, logra volver a la iglesia, e chegaria um guardião da igreja. E ela diz, por favor, me deixe entrar na igreja, porque tenho que pedir a Deus que me retire esses sapatos, as sapatilhas de los pés, porque não logro parar de dançar, não me deixam parar de dançar. E o guardião diz assim, não, a hora que tu decidiste poner a sapatilha não tem mais volta, vas dançar hasta morrer. Não existe volta para isto. Agora que decidiste assim, assim será. Não há volta. E houve isto, mas não houve tempo nem de contestar o guardião, porque continuou dançando e se foi. Os sapatos tinham vida própria, não deixavam ele nem ia decidir para onde ir. Até que nesse processo de dançar, ela passa em frente à porta do verdugo de la vila. E ele, quando ela vê, né, ela vê a ele, ela diz, por favor, retire esses sapatos de meus pés. Por favor, necessito que retire os sapatos de meus pés. E ele toma o machado e rompe as coisas que trancam o pé no sapato. Pero o sapato não saía de los pés e já estava pronto para levar ela continuando e não podia mais, não suportava mais. Então, ela pede, corta mis pés, retira mis pés, porque se não sale o sapato, então eu tenho que estar sem pés. O verdugo, então, la mutila, la retira os pés. E quando talha os pés, imediatamente as sapatilhas continuam dançando e se vão com os pés dela. Então, finalmente, ela para de dançar. Bien. Então, o que passa é que esta niña, novamente, agora não tem mais a perna, que se morreu, não tem os pés, então, novamente é pobre. E agora consegue como trabalhar na casa de algumas pessoas, então passa toda a vida como criada na casa das pessoas, servindo as pessoas mais ricas. E é assim que termina nosso conto. Então, este conto não é fácil, né? É duro, é duro. Então, vamos começar do início, não? Este estado original de aprendizagem desta niña, ¿no? Entonces, é uma niña que não tem padre, não tem madre, está sola no mundo, tem poucos recursos. Pero é uma niña que tem recursos. Os recursos são interiores, não? São recursos que estão despertando.
Entonces, a través de su sensibilidad, de su fuerza de observación, la su persistencia, la su creatividad, ella cría sus zapatos. ¿Mm? Son zapatos un poco feos, porque es el primer zapato que ella cría. ¿Mm? Pero nosotros sabemos que cuando estamos criando cosas, el primero que sale no es muy bonito, ¿no? Pero poco a poco vamos nos aperfeiçoando, vamos cada vez mais sendo mestres, né? Para um mestre em sapatilhas, sempre houve um primeiro sapato. ¿Mm? Entonces, bien, ella estava a compreender como solucionar seus problemas de uma forma criativa, como criar sua existência. ¿Mm? Bien. E aqui é interessante sabermos um pouco do simbolismo de los pies e los zapatos, ¿no? Então, os pies são uma parte muito sensível de nosso corpo e, ao mesmo tempo, são uma parte de nosso corpo que é responsável por nos levar a todos os rincones que queremos ir. Então, de certa forma, os pés também representam a nossa liberdade, a nossa capacidade de autonomia, a nossa capacidade de criar nosso caminho. E os sapatos são as formas que temos de proteger este caminho, a sensibilidade deste caminho, não? Porque nossos pés são valentes porque nos levam, mas são sensíveis também, então necessitam de proteção. Uma coisa interessante é que na nossa sociedade los zapatos tienen mucho una connotación de estatus. Podemos ver el estrato social de una persona por los zapatos que utiliza. Entonces, en realidad, los zapatos también tienen una connotación como jerárquica, ¿no? Indican cosas. Y antigamente, ¿no? Quando surgiu os primeiros sapatos, nas antigas civilizações, eram somente os nobres, os ricos que tinham sapatos, porque os escravos não utilizavam sapatos, não? Então, sabendo de toda esta simbologia, imaginem o que significa para esta menina lograr fazer sapatos, não? Lograr proteger seus pés, lograr criar algo que tiene a sua identidade. Era uma coisa muito profunda. E depois temos esta característica muito especial destes dois sapatos, não? Que são dois sapatos rojos. Então, ela tem uma preferência por este color rojo. Pero ¿qué significa el rojo, no? El rojo en la alquimia es el rubledo, ¿no? Es el estágio donde las cosas van como estar sobre influencia del fuego, ¿no? Y van se transformar. El fuego es la transformación. En general, los cuentos que tienen una adolescente, una preadolescente que aparece símbolos con rojo, indican que esta niña está prestes a tener la menarca, ¿no? Está prestes a ser mujer, a se transformar mujer, ¿no? Entonces, el rojo tiene este significado también dentro de las historias de los cuentos, ¿no? Pero también el rojo es un color que tiene mucho a ver con la vitalidad, con el ímpetu vital, con las ganas, con la pasión, ¿no? Con el deseo. Pero también el rojo es el color del sangre, ¿no? Entonces, el rubledo de la alquimia significa también un sacrificio, ¿no? En esta fase de rubledo, dentro de las religiões primitivas, ditas primitivas, que não são primitivas, são ancestrales, né? Nesta fase, em geral, se pedia um sacrifício. O sacrifício tem a ver com o sangue, né?
Então, o que significa exatamente sacrifício? É o sacrifício, não? É algo importante que damos em nome de uma sacralidade, não? Algo que vale uma donação de nós mesmos, vale o empenho, vale uma construção. Não? Então, se sabe que, por exemplo, que ele para esta niña lograr ter uma existência digna, ela vai fazer muitos sacrifícios, não? Vai fazer um processo muito drástico, não? Então, quer construir seu primeiro sapato, sua primeira sapatilha, e depois construir todas as outras. Então, tem um caminho grande pela frente, que é de sacrifício. Pero é caminho muito lindo e muito digno. Quando ela perde isto, então vamos encontrar um segundo sacrifício, que é o sacrifício do sapato pronto, que é um sapato muito sedutor, muito sensual, pero de couro, pero é um sapato pronto, como um sapato que sobrepõe sua identidade. Ela não sabe muito bem quem é, e encontra este que la seduz muito fortemente, não? Então, este segundo sacrifício já tem muito mais a ver com a perda da própria identidade. Então, é como que neste segundo momento, existe um sacrifício, pero já não é sagrado esse sacrifício, significa um perder-se, não? Então, se talha algo, é o sangue desperdiçado, não? O sangue que não tem porquê, pero sucede. É o sangue do assassinato, é o sangue daquilo que não tem sentido. Bien. E o que ocasiona isto, não? O que leva essa linha a chegar aí? Não? Então, ela está no seu processo, está descobrindo o mundo, descobrindo que é capaz de fazer as coisas, não? Pero chega o momento em que alguma solução fácil se apresenta, não? E as soluções fáceis são muito sedutoras, não? Então, mira, te levo a minha casa, te dou tudo. Então, a primeira coisa que podemos pensar é que bem, esta estava passando hambre e frio e agora tem uma casa, que bem, está certo, não? Pero não se conta o que deve pagar para isso, não? É muito interessante nos contos de fada isto, não? Quando algo se apresenta que é muito fácil, significa que o preço é muito alto. Então, podemos levar isso para a nossa vida, não? Sempre que alguém ou algo chega e diz, não te preocupes, é muito fácil, não? Eu soluciono para ti. Não te preocupes que eu sou a solução. Espera um pouco que não é grátis. Não é grátis. Então, ela entra no carro da senhora pensando que era grátis, não? Mas não é grátis. Isso é muito importante. Qual é o preço a pagar? Não? A primeira coisa é que esta senhora é cega. Então, ela não é somente cega para ver os sapatos, não? Ela é cega para ver a laninha. Ela não reconhece a laninha. Então, leva esta linha para dentro da casa, mas é capaz de perceber quem é esta pessoa, não? Não está nem interessada em quem é essa pessoa. E essa senhora é tão rígida que possivelmente a sua cegueira seja uma cegueira para si mesmo, não? Então, possivelmente aquilo que ela faz com a niña, ela é a mesma coisa exata que isso com si mesmo, não? E isto hace com que ella queme as roupas e queme o sapato. Então, ella é tão cega
que é capaz de queimar o que vincula esta niña a sua identidade. Então, aí é como um processo de carência, né? A niña tinha poucas possibilidades de saber quem era ela. Estava logrando ser isto, né? Então, viene esta senhora com uma proposta muito fácil, e queima o vínculo que esta niña tem consigo mesmo, não? E diz: "Tu só habla com as pessoas que hablarem contigo, tu estás quieta, ok?" Então, mira o mensagem que existe aí, né? Então, existe aí, empieza a ver dentro desta niña uma necessidade extrema de retomar algo que ela não tem maturidade para saber o que é. É como que esse queimar talha o contato com a sua essência. Então, ela tem nostalgia de algo que não sabe o que é. Não sabe. Pero, quando vai a la tienda, aquele sapato parece que representa tudo o que ela perdeu. O sapato representa uma outra solução pronta, não? Então, é como que uma pessoa que perde a felicidade, não? Perde a felicidade, pero o vínculo com a felicidade. Pero, de alguma forma, tem uma nostalgia que não sabe do que é. Não? Encontra uma droga, então esta droga lhe dá a sensação de ser feliz. Então, se queda fascinada por essa droga. É o mesmo do sapato, não? Então, esse sapato é uma solução artificial que dá essa sensação imediata de retomar sua vida. Não? Mas é todo o contrário, porque aí que ela perde sua vida mesmo, não? Porque o sapato não pertence a ela. Ela termina pertencendo ao sapato. Não? Pero esto se reforça com a questão da comunidade, porque ela vai com esse sapato, com essa solução artificial, à comunidade que não a apoia, que não cerca de saber, mira o que está passando, por que tu estás assim, vestindo isto, não vês que é um pouco inadequado, por que tu queres dizer? Ninguém pergunta a ela nada, não? Diz somente, mira, tu não podes utilizar isto. Tu não puedes utilizar. Então, mais isolada está e mais necessita dele. Então, entra em um processo de exclusão que vai reforçando esta necessidade de compensação. E vai entrando em uma relação que é compulsiva com o sapato, não? Porque a senhora diz, tu não pode usar, e ela vai e utiliza, ela passa por cima de tudo para ter a sensação de vestir o sapato, porque a questão não é o sapato, é a sensação de alegria e liberdade que o sapato te dá, que é uma coisa que ela perdeu. E quizás não a conhecia desta forma artificial, não? Onde como vem uma bomba de liberdade e de alegria de viver. Não? Antes chegou a ter alegria de viver e liberdade, pero com um custo muito alto. Este sapato bastava vestir que já estava aí, muito alegre, muito feliz, muito disposta a dançar. Não? Então, tinha uma necessidade de colocar o sapato novamente. Não? Então, aí empieza os encontros com os predadores, né? Porque este sapato é próprio vai entrar de encontro com o depredador, né? E vamos ver o depredador se manifestar pouco a pouco nesse conto, né? Então, o primeiro depredador é o senhor que la atende
la tienda, ¿no? El señor que hace un pequeño gesto que quiere decir, engaña tu vieja, ¿no? Ella no necesita saber que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, esta seducción, ¿no? Que dice, mira, não enfrenta diretamente, não diz o que tu queres, hace burla, não? Hace, hace como tu queres, pero não necessita, hace de uma forma não direta, não? Então, ele já empeça aí a colocar-la nesse caminho artificial, não? Que é justamente também lo propone el zapato, ¿no? El que primero la faz mirar el zapato y vestirlo. Bien. Entonces, después de lograr, ¿no?, vender el zapato para la niña, entonces surge el segundo depredador, ¿no? Que es ese señor, ese soldado, ¿no? Que está en la puerta de la iglesia, ¿no? E que hace um tamborilar no sapato, não? É como, neste momento, ele enfeitiça o sapato, não? O sapato se põe mágico neste momento e adquire uma vida própria. Então, agora, a vida já não é mais de la niña, a vida del sapato. O sapato não pertence à la niña pertence ao sapato, a inversão completa, não? É como as pessoas que usam drogas, não? Então, inicialmente, a pessoa pensa, não, eu vou utilizar e paro quando quero, não? Não, não existe isso, não? Então, estou dizendo as drogas, mas há muitas compulsões, não? Muitas compulsões. A característica das compulsões é justo isto, não? Então, nós pensamos que temos o poder sobre a compulsão, é justo o contrário. A compulsão tem poder sobre nós. Bien, entonces, el radical del final del cuento tiene a ver justamente con las compulsiones, ¿no? Entonces, es muy difícil, después que nosotros entramos en un proceso compulsivo, salir del proceso, ¿no? Porque nos tornamos como presos al proceso. Y para a sensação que muitas pessoas que são compulsivas têm de deixar aquele hábito, aquela compulsão, é justo uma mutilação. Então, podemos ver quem usa, por exemplo, o tabaco, não? O cigarro. Muitas vezes a pessoa sabe que não tem mais que fumar, que hace mal, pero es tão forte que parece que está perdendo uma mão, um pé quando tem que parar. ¿Ah? Então, a sensação é de mutilação. Pero o que sucede? A Clarice coloca que quando entramos em um processo compulsivo que para compensar as nossas perdas, não? Qual seja o processo compulsivo, pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser fumo, tabaco, não? Pode ser excesso de trabalho, pode ser sexo, pode ser comida, pode ser esportes de adrenalina, ou seja o que for. Hein? Quando entramos em um processo compulsivo, para lograr sair, primeiro, há este processo de mutilação que é inerente ao processo, que depois que estamos adictos é como uma mutilação parar, e depois é começar tudo de novo. Então, que significa justo isto, não? Então, depois de fazer toda a caminhada, ela vuelve a ser pobre e vuelve a ter que lutar por sua existência, não? Então, o que passa nos processos compulsivos é que, em realidade, o processo em si não te leva absolutamente nada, ok? Então, quando tu finalmente logras talhar, talhar é talhar mesmo, dá a impressão de talhar a própria carne,
Entonces, cuando logras talhar, tienes que empezar tudo novamente. Pero Clarissa disse, bien, e depois vamos ver em outros cuentos, né? Sempre é tempo de que os pés ressurjam. Então, nesse cuento, nós outros não vemos pés ressurgindo, pero há cuentos que donde pés, manos podem ressurgir. Então, pero há trabalho para isso, não é fácil. E o cuento vai falar justamente dessa adicção que vem de querer as coisas muito fácil. Solamente temos preço a pagar por el fácil que não nos conduz tão facilmente ao que queremos. Então, é começar a caminhar novamente de pés descalços, para novamente construir o primeiro, que será o segundo, a segunda zapatilla. Então, este capítulo chama, invita a que podamos desenvolver uma autopercepção e uma autorregulação. Então, a autopercepção de poder mirar para as nossas coisas como coisas de valor, mesmo que sejam coisas muito sencillas, têm valor porque são hechas por nós. Então, não temos que entrar em caminhos muito fáceis que negam a nossa estrada percorrida por nós mesmos. Então, toda a oferta que tem a ver com coisas de negar a nós outras e nós outros não são válidas, porque terão preço muito alto logo em seguida. Então, também é capítulo que te invita não somente a autopercepção, como autorregulação. Então, retomar aquilo que te dá prazer, que vem de desfrutar de coisas que tu estás vivendo, de coisas que são artificiais e que vêm como uma hiperestimulação. Então, estar em contato com o meu próprio organismo e meu próprio valor e a autorregulação orgânica que é inerente à nossa condição de seres vivos. Então, este capítulo te invita a contatar com isso.